Graça e paz a todos. Que bom nós estarmos aqui juntos nesta manhã de domingo, dia 30 de agosto de 2020, para juntos estarmos estudando mais da palavra do Senhor. Para nós é uma alegria muito bom, e saber que você está conosco para nos unirmos nesse propósito de aprendermos mais da palavra do Senhor. Nós estamos estudando o livro de Hebreus e que o tema da revista é a supremacia de Cristo, e tem sido bastante interessante e tem contribuído bastante para nós entendermos melhor a palavra do Senhor, quando os autores, inspirados pelo Espírito Santo de Deus, eles escrevem para nós neste intuito de apresentar a palavra do Senhor, o pensamento de Deus para todos nós, e tem sido muito gratificante nós estarmos fazendo esse estudo no livro de Hebreus. É um livro muito rico, muita teologia, muita coisa para ser desvendada, muito aprendizado de fato. Nós louvamos a Deus por inspirar este autor que nós não sabemos, há apenas algumas suposições de nomes como sendo o autor de Hebreus, mas de fato não se sabe, Mas o importante, o conteúdo, a mensagem é o que chegou até nós e tem sido muito importante para a nossa vida. Aprendizado, conhecimento, mas também entendimento e aplicação da palavra de Deus à nossa vida, Esse é o propósito final quando nós estudamos, lemos a palavra do Senhor, é de aplicar nas nossas vidas. Então nós vamos orar ao Senhor neste momento, agradecendo por esta manhã, por mais este dia e por estarmos aqui nesta oportunidade que o Senhor nos dá. Vamos orar? Deus Todo-Poderoso, somos gratos ao Senhor pela noite que nos concedeu, por mais um dia de vida, pelo teu cuidado quando nós estávamos dormindo, e também o teu cuidado que continua quando nós nos locomovemos para aqui ou para acolá. Então, a Ti toda honra e glória, ó Deus, e ilumina nossa mente, Senhor, para aprendermos mais da Tua palavra, para entendermos o que o Senhor coloca na Tua palavra, através do Teu Santo Espírito, usando homens para falar aos nossos corações. Ó Deus, dá-nos um continuar dia a Tua presença, abre os nossos corações e ser com cada um neste dia. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós estamos na quarta lição, que tem por título Jesus, o Grande Salvador. É bom lembrar aqui os temas anteriores, nós não iremos fazer isso sempre, mas estamos aqui bem perto do início, E a primeira lição foi a mensagem de Hebreus. A segunda lição teve o título de Cristo é superior aos anjos. Você se lembra, com base no capítulo 2. A terceira lição foi a superioridade do Evangelho. E hoje Jesus, o grande Salvador. Qual era o problema naquela época que o autor aos Hebreus estava querendo resolver com esta carta? Acontece que o autor até usa aqui, nesta lição, por mais de 2 vezes, o termo atrofia espiritual. Ou seja, aqueles que saíram do judaísmo, se converteram ao cristianismo, eles não cresceram, não amadureceram no cristianismo e queriam voltar
às práticas anteriores, às práticas do culto judaico. Então, o autor ele vai mostrar aqui com base nesse capítulo 3, que a preocupação do autor aos Hebreus era que mostrar que Jesus era superior a Moisés, já que o judaísmo leva em muita consideração a figura de Moisés. Claro, Moisés tem sua importância, teve o seu papel na história, foi dirigido por Deus, foi usado por Deus, mas Moisés foi um instrumento nas mãos de Deus nessa revelação progressiva do Senhor Deus Pai, a humanidade também inclui, né? É claro, os judeus. Então, nessa revelação progressiva, Moisés teve um papel importante, sendo que o próprio Moisés aponta para Cristo. Então, ele entende do seu papel na história do povo judeu e aponta para Cristo. Mas só que os homens daquela época queriam reverenciar a figura de Moisés, colocando acima de Cristo. E aí a preocupação do autor é mostrar Cristo como superior a Moisés, o grande Salvador. Então, já que a base é o capítulo 3, nós vamos ler o capítulo 3 de Hebreus. Você abre a sua Bíblia e depois nós vamos fazer uma leitura e, dentro da possibilidade, tecer alguns comentários com relação ao que o autor coloca aqui. Tá certo? Então, Hebreus capítulo 3. Diz assim: portanto, santos irmãos, participantes do chamado celestial, fiquem-se os seus pensamentos em Jesus, apóstolo e sumo sacerdote que confessamos. Ele foi fiel àquele que o havia constituído, assim como Moisés foi fiel em toda a casa de Deus. Jesus foi considerado digno de maior glória do que Moisés, da mesma forma que o construtor de uma casa tem mais honra do que a própria casa. Pois toda casa é construída por alguém, mas Deus é o edificador de tudo. Moisés foi fiel como servo de toda a casa de Deus, dando testemunho do que haveria de ser dito no futuro. Mas Cristo é fiel como filho sobre a casa de Deus, e esta casa somos nós, se é que nos apegamos firmemente à confiança e à esperança da qual nos gloriamos. Assim como diz o Espírito Santo, hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como na rebelião, durante o tempo da provação no deserto, onde os seus antepassados me tentaram, pondo-me à prova, apesar de, durante 40 anos, terem visto o que eu fiz. Por isso fiquei irado contra aquela geração e disse: o seu coração está sempre se desviando e eles não reconheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira: jamais entrarão no meu descanso. Cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha coração perverso, incrédulo, que se afaste do Deus vivo. Ao contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado, pois passamos a ser participantes de Cristo, desde que, de fato, nos apeguemos até o fim à confiança que tivemos no princípio. Por isso é que se diz: se hoje vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como na rebelião. Quem foram os que ouviram e se rebelaram? Não foram todos os que Moisés tirou do Egito?
Contra quem Deus esteve irado durante 40 anos? Não foi contra aqueles que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? E a quem jurou que nunca haveriam de entrar no seu descanso? Não foi a aqueles que foram desobedientes? Vemos assim que por causa da incredulidade não puderam entrar. Então, esse texto aqui, né, do capítulo 3, né, já abre uma luz, já acende uma luz para o nosso entendimento. Pois bem, o autor ele coloca como introdução a seguinte palavra: nossos pés estão firmados sobre a terra, percorrendo a moradia passageira presenteada pelo Senhor, mas o coração bate forte ao contemplarmos com expectativa o lugar eterno, que há de ser nossa esperança permanente, nossa herança permanente. Olhamos para o céu cheios de júbilo e de malas prontas, pois nossa passagem para já foi comprada, mediante o precioso sangue daquele que nos amou e tem guiado nossa vida. Todas as providências foram tomadas por ele, cabendo-nos apenas um sereno ato de confiança e de perseverança no caminhar cristão. Em outras palavras, poderíamos dizer que este é o tema tratado nos capítulos 3 e 4 desta Epístola aos Hebreus, na qual o autor demonstra um firme anseio em despertar nos seus leitores uma inquestionável confiança em Jesus Cristo, o único que pode conduzi-los em segurança até a concretização desse sonho. Então, aqui é a introdução do autor da revista, da lição, né, para esta lição que tem por título Jesus, o Grande Salvador. E aqui ele divide esta lição em quatro subdivisões. Quatro divisões. Ele tem, primeiro, perdidos pelo caminho, reencontrando o caminho, seguindo o bom caminho e a conclusão. Então, o primeiro ponto, perdidos pelo caminho. Veja bem o que o autor coloca aqui. Parece-nos, pelo contexto da epístola, que a saúde espiritual de seus primeiros destinatários não ia nada bem. Talvez estivessem infectados pelo vírus da apatia intelectual, já que se tornaram tardios em ouvir, ou por algum tipo de distúrbio emocional que atrapalhava o seu senso de direção, pois, como disse Tiago, tornaram-se homens de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Tiago 1,8. Mas o que de fato incomodava o pensamento do autor de Hebreus era ver que o coração daqueles irmãos vinha batendo em descompasso com o momento que exigia. Com os lábios afirmavam estar caminhando rumo a Canaã celestial, mas pelos atos demonstravam que sua esperança estava perdida no passado, como se ainda pudessem encontrar ali algum tipo de recompensa. Eles diziam que estavam caminhando a herdar a terra prometida, no caso a vida eterna, mas não por esse caminho que eles estavam conhecendo, pelo qual eles foram despertados e até chegaram a se converter, mas querendo voltar às práticas do judaísmo. Tá? Então, percebemos claramente a angústia de quem escreveu a carta ao entender que a fé de seus destinatários padecia de uma profunda atrofia espiritual. Embora fosse conhecido de todos o bom testemunho que professaram publicamente a respeito de Cristo, viviam ainda como servos da antiga religião, aqui está entre parênteses, o judaísmo.
Tanto tempo já havia se passado desde o novo nascimento, mas mesmo assim nunca deixaram de ser crianças na fé, sem discernimento e sem mudança substancial que indicasse algum tipo de crescimento. E quem não cresce vai se atrofiando. É interessante que o autor ele vai primeiro aqui explicando a problemática da carta e no final, antes da conclusão, no terceiro tópico, ele faz uma ponte entre a geração que saiu da escravidão do Egito, a geração destinatária desta carta e fazendo uma ponte também com a nossa geração, com os leitores posteriores desta carta. É bem interessante, você vai perceber. O problema era tão grave que muitos deixaram de confiar nas promessas de Deus. Outros já não eram mais assíduos aos cultos, desprezando a comunhão e edificação. Vamos aqui exemplificar através de alguns textos do próprio livro de Hebreus. Então, o autor falou o seguinte: o problema era tão grave que muitos deixaram de confiar nas promessas de Deus. Exemplo, Hebreus 10, 35, quando diz: por isso, não abram mão da confiança que vocês têm, ela será ricamente recompensada. Nós sabemos que a nossa morada eterna não está aqui. A nossa recompensa não é material, não é terrena, mas é na glória. Então ele coloca aqui: por isso não abram mão da confiança que vocês têm, ela será ricamente recompensada. Então, esse era um dos problemas. Vamos lá. Outros já não eram mais assíduos aos cultos, desprezando a comunhão e a edificação. Nesse mesmo capítulo 10, versículo 35, o autor escreve o seguinte: não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia com D maiúsculo, que é a volta de Cristo. Então, uns não estavam se dando conta que a recompensa que aguardava ou que aguarda na glória eterna é maior do que as coisas deste mundo, que o mundo possa oferecer. Outros já não estavam mais querendo congregar, já não eram assíduos aos cultos, né? Ele prossegue: alguns, apesar das muitas bênçãos que experimentaram na igreja, estavam agora se tornando desertores da fé em Cristo. Aí vamos ao capítulo 6, do 4 ao 6, olha o que ele diz: ora, para aqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, tornaram-se participantes do Espírito Santo, experimentaram a bondade da palavra de Deus e os poderes da era que há de vir e caíram, é impossível que sejam reconduzidos ao arrependimento, pois para si mesmos estão crucificando de novo o Filho de Deus, sujeitando-o à desonra pública. Então, outros já estavam abandonando totalmente. E ainda outros, então ele exemplifica com 4 categorias de crentes da igreja hebreia. Então, e outros estavam se deixando levar pelas novidades doutrinárias que surgiam a cada dia. Capítulo 13, versículo 9. Que diz: não se deixem levar pelos diversos ensinos estranhos. Não se deixem
levar pelos diversos ensinos estranhos. Capítulo 13, versículo 9. Então, era isso que estava acontecendo na prática com aquela igreja, os crentes daquela igreja. Estas palavras que hoje estudamos, em Hebreus 3, de 1 a 6, foram escritas no intuito de estimular aqueles cristãos e a nós a permanecerem fiéis ao cristianismo em detrimento da velha religião ou filosofias vãs que antes seguiam. E aqui faz alusão ao versículo, a passagem de Hebreus 3, versículos 6 e 14, que diz: se guardarmos firme até ao fim a ousadia e a exultação da esperança, a confiança que desde o princípio tivemos, conservemos firmes a nossa confissão. Então, para conquistar a atenção de seus leitores, o autor estabeleceu uma comparação entre a superioridade de Jesus e o caminho apontado por ele, frente a todas as falsas esperanças que disputavam por um lugar em cada coração. Então, havia entre os cristãos hebreus um forte apego a personagens bíblicos do passado, inclusive a anjos. Então, por isso, não é à toa que o autor aos Hebreus faz referência a anjos no capítulo 2, que nós já estudamos isso, a superioridade de Jesus com relação aos anjos. Por isso, o autor fez questão de ressaltar a superioridade de Jesus, lembrando-lhes que ele é o Filho de Deus, o sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, portanto, superior a Arão. Arão era quem? O irmão de Moisés, que foi designado por Deus, consagrado por Deus para ser sacerdote. Vamos lá. Autor da salvação, se refere a Jesus, e autor e consumador da fé. A exposição de tamanha grandeza comprova que a graça por ele oferecida é suficientemente eficaz para garantir-lhes o recebimento da promessa, feita através da nova aliança no sangue de Jesus. Então, esse é a primeira divisão, né? Perdidos pelo caminho. Por que ele chama perdidos? Para refrescar mais a memória. Porque eles se diziam crentes, se diziam convertidos, estavam numa igreja, mas ao mesmo tempo estavam querendo voltar, desistir, desertar, né, dos caminhos do Senhor. Com toda aquela problemática. Alguns não tinham assiduidade, outros eram considerados desertores da fé em Cristo Jesus. Alguns outros não estavam confiando nas promessas de Deus, que é a vida eterna, e outros estavam seguindo por novidades doutrinárias. Será que tem algo parecido ao nosso tempo? Então, a segunda divisão que ele coloca, né? A primeira, perdidos pelo caminho. A segunda, reencontrando o caminho. Entre os inquietantes sinais desta atrofia espiritual na comunidade cristã dos hebreus, o que mais incomodava era a inversão de valores daqueles que, desnorteados pelo caminho, ressaltavam os feitos de Moisés em detrimento à obra realizada por Jesus. Segundo a tradição judaica, veja bem como era. Segundo a tradição judaica, alguns chegavam ao extremo de dizer que a alma de Moisés valia mais do que a alma de todos os judeus reunidos. Tanto era a reverência com relação a Moisés, a figura de Moisés,
no judaísmo que eles falavam isso, né, que a alma de Moisés valia mais do que a alma de todos os judeus reunidos. Assim, o objetivo desse texto não era desdenhar do ministério mosaico, mas confrontar a falsidade religiosa dos que se diziam seguidores de Moisés, mesmo sendo cristãos. Por isso o escritor se empenhou em desmontar a supremacia, em demonstrar a supremacia de Jesus em relação a Moisés. Então, alguns tópicos aqui muito breves. Tópico 1. Esta preeminência ficou claramente estabelecida quando o escritor demonstrou que Jesus estava com Deus desde o princípio, desde antes da fundação do mundo, edificando a nação redimida que o texto chama de casa de Deus, enquanto Moisés apareceu no cenário da história por apenas um momento, convidado a ser um colaborador nesse projeto. Segundo, o ministério de Moisés não foi menosprezado, mas o seu mérito ficou circunscrito aos limites designados por Deus àquela época. Tudo o que Moisés fez contabilizou apenas uma parte da grandiosa obra que Jesus estabeleceu e consumou. O Senhor Jesus nos é apresentado como filho e herdeiro, o legítimo dono da casa, a qual somos nós, enquanto Moisés é visto como o mordomo dessa casa pertencente a Deus. Quinto ponto, Moisés anunciou a revelação que haveria de chegar, mas Jesus Cristo é a própria revelação. Se usássemos uma linguagem típica de Pedro, poderíamos dizer que Cristo é a pedra angular da casa de Deus, enquanto Moisés é apenas uma das muitas pedras usadas na construção. A carta nos exorta a confiarmos plenamente no ministério de Jesus, seguindo com perseverança e bom testemunho o caminho por ele apontado, na firme convicção de que não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Está em Atos 4, versículo 12. Os personagens bíblicos nos servem de inspiração, exortação e advertência, mas somente Jesus é capaz de nos salvar da ira vindoura. Então esse é o segundo ponto, reencontrando o caminho. Certo? Então o autor, ele tenta mostrar aos seus leitores que Moisés teve a participação. Foi uma participação efetiva, foi uma participação importante, mas Jesus, ele toma uma importância maior nessa revelação de Deus, porque foi Jesus quem pagou o preço, foi Jesus quem morreu na cruz do Calvário. Enquanto que a obra de Moisés, ela fica ali no tempo, a de Jesus, ela é atemporal. Ele marca todas as gerações e é eterna. Né? O terceiro ponto, seguindo o bom caminho. Algo interessante é notar que os termos sumo sacerdote e apóstolo, referindo-se a Jesus, somente são encontrados nesta epístola. É compreensível o seu uso quando nos lembramos que apóstolo é alguém enviado como embaixador, portador de uma mensagem e credenciado com uma autoridade para agir em nome de quem o enviou. Além disso, podemos pensar em Jesus como sumo sacerdote na missão de representar a Deus diante de todos os homens e aos homens diante de Deus. Moisés, por sua vez, não foi designado para tamanha responsabilidade, nem recebeu do povo igual crédito, pois vemos no relato bíblico que, do começo ao fim de seu ministério, havia por parte do povo muito descrédito quanto à sua autoridade divina.
Deus Pai enviou seu Filho como sumo sacerdote e apóstolo em uma missão bem definida, um novo êxodo, através do qual conduziria os fiéis pelos caminhos da santidade até que chegassem às mansões celestiais. Ele foi absolutamente fiel na consumação da sua incumbência. Moisés também havia sido fiel no desempenho da sua missão. Contudo, Jesus era digno de uma honra muito maior pelas razões que já citamos. Então, o autor da lição, ele coloca aqui o seguinte: veja então o argumento usado pelo autor para despertar a obediência de seus leitores. Aí, fazendo menção ao autor aos Hebreus. Se Moisés foi fiel à missão que Deus lhe confiou, por que não pôde introduzir Israel em Canaã? Olha, ele tenta despertar, o autor aos Hebreus tenta despertar na mente dos seus leitores, fazendo esse argumento e questionando, fazendo com que eles pensem a respeito disso, mostrando que Moisés ele foi responsável por tirar, mas não cumpriu totalmente a missão. Não foi ele que levou, que introduziu o povo na terra prometida. Então ele coloca aqui uma resposta, dizendo: a resposta é simples. Aqueles libertos perderam a promessa não por incompetência de Moisés, mas pela própria incredulidade. Com alegria e triunfo foram resgatados da servidão, mas em lugar de desfrutar das bênçãos prometidas, padeceram no deserto, ou não confiarem no ministério de Moisés, na autoridade que Deus lhe concedeu e no compromisso estabelecido pelo Senhor. Hebreus 3, 18 a 19 diz o seguinte: e contra quem jurou que não entrariam no seu descanso, senão contra os que foram desobedientes. Vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. Então, o autor está usando esse fato como forma de advertência aos leitores para o perigo de não seguir com fidelidade e perseverança. Falando a nós também, certo? Aquele que nos resgatou da escravidão do pecado e que está conduzindo-nos à pátria celestial. Hebreus 3, 12. Para compreender plenamente o impacto dessa advertência, considere o paralelismo estabelecido entre os filhos de Israel e os leitores da epístola e também a nós. Então, aquilo que eu já havia falado a vocês, que lá para o final, no terceiro ponto, o autor da revista aqui, da lição, ele vai fazer uma ponte entre os hebreus que saíram do Egito, os leitores da carta de Hebreus, que é a igreja estabelecida lá para os hebreus, e nós. Então é muito interessante. E ele destaca aqui 5 pontos. E a gente vê que a história se repete. Por isso que a palavra do Senhor ela é muito importante e é atual. Ela serviu para os leitores, os destinatários da época, como serve para nós também. Então, primeiro ponto. Israel tinha sido escravizado pelo Egito. Os leitores da carta aos Hebreus tinham sido escravizados ou escravos do judaísmo. E nós fomos escravos do pecado. Segundo, Israel tinha deixado o Egito cheio das mais altas esperanças. Já o leitor de Hebreus
tinham deixado o judaísmo e abraçado o cristianismo com zelo e entusiasmo sinceros. E nós deixamos a velha vida e a velha religião com a mesma alegria e disposição no coração. Terceiro ponto. Israel vacilou em sua fé, em virtude das dificuldades que surgiram durante a jornada. Os leitores hebreus estavam vacilando na fé por causa das perseguições e do apego às tradições, e nós corremos o risco de vacilar na fé pela falta de conhecimento bíblico, pela carência de um testemunho autêntico e pela sedução dos modismos evangélicos. Muito atual isso, muito da nossa época. Quarto ponto. Israel tinha procurado voltar ao Egito. Números 14, versículo 4. Os leitores da carta aos Hebreus estavam pensando em voltar ao judaísmo. E nós vemos muitos cristãos voltando ao misticismo, que é uma realidade. Quinto ponto. Israel pereceu no deserto por causa de sua incredulidade. Os leitores dos Hebreus estavam fadados ao fracasso se insistissem na incredulidade. E nós corremos o sério risco de perder a bênção pela falta de um comprometimento verdadeiro. Então, o próprio autor dessa lição faz esta ponte, faz esta aplicação à nossa vida, o que de fato é muito atual, e de modo que precisamos estar atentos à palavra do Senhor, a termos uma fé prática, a termos uma vida realmente voltada a fazer a vontade de Deus. Para concluir, poderíamos resumir o argumento do autor dizendo: estamos convencidos de que o apóstolo e sumo sacerdote da nossa missão é fiel e plenamente capaz de conduzir-nos em segurança à presença do Pai, desde que guardemos firme a nossa fé sem dividir o coração com outras promessas e falsas esperanças. Devemos confiar em suas palavras e seguir com perseverança pelo caminho em que ele nos conduzir. Mas se deixarmos de respeitar sua autoridade e orientação, acabaremos perdidos pelo caminho, do mesmo modo como Israel perdeu no deserto a oportunidade de herdar a terra prometida. Certo? Então esta é a lição de hoje. Jesus, o grande Salvador. Nós vamos orar nesse momento, depois vamos meditar mais um pouco na palavra do Senhor. Ó Deus, agradecidos estamos, Senhor, por mais este período de aprendizado, esse período de estudo da Tua palavra. Faz-nos entender de fato, Pai, e termos esta fé constante no Senhor, sem nada duvidar, sem querer voltar atrás, mas sempre prosseguir para o alvo, que é Cristo Jesus. Continua a falar conosco, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu quero meditar mais um pouco aqui e eu vou fazer essa meditação com base no capítulo 3 mesmo de Hebreus, versículo 6, versículo 6 que diz: mas Cristo é fiel como filho sobre a casa de Deus, e esta casa somos nós, se é que nos apegamos firmemente à confiança e à esperança da qual nos gloriamos. Como bem estudamos nessa lição de hoje e também nas anteriores, o autor procura sempre mostrar a superioridade de Jesus sobre os anjos e agora sobre Moisés. O que observamos aqui é que Cristo é infinitamente superior a Moisés. Moisés foi apenas um instrumento nas mãos do Senhor, teve o seu papel na história, mas podemos dizer que Jesus é superior a Moisés porque ele é de fato o Filho de Deus.
Porque também a sua obra não é apenas para uma época determinada, mas é uma obra eterna que atravessa séculos e mais séculos. Podemos ainda dizer que a obra de Cristo é marcada por sua obediência a quem o enviou, né, o Deus Pai. Podemos também falar que a obra de Jesus ela foi completa, foi consumada na cruz do Calvário. O próprio Senhor Jesus, antes de morrer, de expirar naquela cruz, ele disse: Pai, está consumado, foi completa. Né? A obra de Cristo é realizada em nossos corações. Então, meus irmãos, conforme a palavra do autor aos Hebreus, aqui em capítulo 3, versículo 6, que diz assim: Mas Cristo é fiel como filho sobre a casa de Deus. Essa casa é identificada como sendo nós, porque se completa o versículo dizendo: E esta casa somos nós. O autor está dizendo que eu e também creio que Cristo tem suprido a mim e a você. Como é que ele tem suprido? No que nós precisamos materialmente, nas nossas necessidades. Ele tem sido fiel nesse sentido. Cristo tem sido fiel também conduzindo a nossa vida. Como? Nos orientando. Quando ele fala conosco. Cristo tem sido fiel a essa casa que é eu e é você, quando nos conforta em nossas lutas, em nossas angústias. Quando muitas das vezes nós não estamos muito bem, Cristo se apresenta na sua fidelidade e nos conforta. Cristo tem sido fiel quando ele também diz não em muitas das nossas pretensões e que nós achamos que seria bom para nós. Jesus, na sua avaliação, ele diz não. Isso faz parte da fidelidade de Cristo. É para o nosso bem, para nós não sairmos feridos, não sairmos machucados. E Cristo tem sido fiel em muitos outros aspectos da nossa vida. A fidelidade de Jesus, ela é grande, é inesgotável. Então, isso é o que diz a primeira parte deste versículo, versículo 6. Mas o versículo, ele se completa quando diz, se referindo à segunda parte, da seguinte maneira: se é que apegamos firmemente à confiança e à esperança da qual nos gloriamos. O autor aos Hebreus está simplesmente dizendo que o que cabe a cada um de nós. Cristo é fiel para com essa casa, para comigo, para com você. Mas cabe a cada um de nós preservarmos a nossa fidelidade ao Senhor. O que isso é prova da verdadeira fé. A preservação da nossa fidelidade em meio às provações, em meio às dificuldades, nas mais diversas áreas, em meio aos problemas que se apresentam a nós, que não temos como evitá-los, mas eles vêm. Então, a nossa parte, cabe a cada um de nós preservarmos a nossa fidelidade também ao Senhor nesses momentos. Quando a coisa não está muito boa, não está indo muito bem, cabe a nós mantermos a nossa fé.
A herança é para aqueles que se mantêm perseverantes no Senhor. Cristo é fiel para conosco, mas também precisamos perseverar na fé nele, na fé em Cristo Jesus, somente no Senhor, que já demonstrou o quanto ele é fiel para conosco ao realizar a grande obra da redenção. Então, o que cabe a nós é perseverarmos nessa fé, sem desistirmos. O foco não está nos problemas, o foco não está nas dificuldades que se apresentam, o foco deve estar única e exclusivamente em Cristo. Não sabemos quando ele voltará, mas cabe a cada um de nós perseverarmos, firmes, constantes, sem que nada nos abale. E aqui eu estou parafraseando 1 Coríntios 15:58. Perseverança dos filhos de Deus. Então, vamos. Cristo tem se mostrado fiel para com esta casa, que somos nós. Mas também precisamos mostrar perseverança na nossa caminhada com Cristo, mostrando uma verdadeira fé que nada é capaz de abalar, essa fé no Senhor. Amém? Que Deus continue nos abençoando grandemente. Vamos orar para encerrarmos o ABD nesta manhã. Pai, mais uma vez agradecemos ao Senhor por esta oportunidade, por nos proporcionar este espaço, por nos dar a Tua palavra e assim desfrutarmos dela, aprendermos com ela os Teus propósitos para a nossa vida, a Tua vontade, aqui está expressa a Tua vontade para nós. Por isso agradecemos porque nós conhecemos o Senhor através da Sua palavra. E que assim seja, prossigamos em conhecer o Senhor, sempre meditando na Tua palavra. Coloca em cada um de nós esta perseverança necessária, Pai. O amor ao Senhor, acima de todas as coisas. Nos dá um continuar de dia a Tua presença, prepara os nossos corações para logo mais à noite. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. E assim chegamos ao final de mais uma escola bíblica dominical da Igreja Batista Carvalhos de Justiça. Então, nosso próximo encontro vai ser às 18h30, no qual nós estaremos prestando mais um culto ao Senhor. E a série de mensagens em Gênesis. Então, até lá, Deus abençoe a mim, Deus abençoe a você.